não se preocupe com o seu dia de stop, ele vai acontecer e você tem uma maneira de você ficar tranquilo, aliviar sua mente e não ter aqueles dias de fúria, né? Hoje eu queria conversar com vocês a respeito disso, como controlar, como conter aqueles dias que a gente toma stop e muitas vezes a gente perde o controle e acaba se tornando um dia de fúria. E hoje aconteceu isso comigo, eu vim de uma semana muito boa, semana passada. Eu operei muito bem, tive só gain, né? E hoje foi o meu dia de stop. Confesso, como vocês estão vendo aqui, que foi um erro, acabei cometendo um erro operacional. Mas eu acredito que assim, ainda fazia sentido pra mim, entendeu? Porque, por exemplo, eu tava trabalhando com espelhamento isso aqui, porém a gente tinha média de 200 aqui que acabou segurando aqui o preço. Então, meu stop, quando eu entrei, que foi nesse ponto verde, ele pulou minha entrada, pulou em 2 pontos. Minha entrada era um tick abaixo desse candle 20 aqui, com o meu stop aqui nos 2 minutos. Então, eu tinha um stop que foi nesse candle aqui, aproximadamente, nesse candle que fez esse rompimento, porque eu entendo que um candle que faz um rompimento, ele tem que ser respeitado. Isso de acordo com a minha experiência, com a minha técnica de operação, certo? Nesse tipo de contexto. Então, o que era que eu estava vendo aqui? A média de 20, a de 9, todas apontadas para baixo. A gente tinha contra essa de 200 aqui, que é uma média importante também. Porém, eu sabia que tinha esse alvo pendente aqui de 100%, né? Então, eu acabei tomando risco, um risco controlado dentro do que eu sou acostumado a perder, nada que me tire do descontrole, mas eu resolvi fazer algo e eu queria conversar com vocês a respeito disso hoje, que como vocês estão vendo aqui, minha conta está bloqueada até amanhã de manhã. Então a minha melhor fase dentro do day trade foi numa fase no qual eu sabia que o stop existia, eu sabia que o dia de stop ia estar presente e eu sabia que eu teria que saber lidar com esse tipo de situação. Então acredite, eu não fiquei, amargurado com esse stop, mas também não fiquei feliz, mas eu fiquei tranquilo, do sentido, perdi o que eu sabia, que eu sei o que eu posso perder. Então eu acabei perdendo bem dentro da minha média de stop, perdi 5 pontos ali no dólar, então tá ótimo. Não é algo que vai me matar, não é algo que vai me fazer dormir com a cabeça quente para que amanhã eu venha cometer mais besteiras e entrar num ciclo vicioso que eu já tive de ter, né? Então eu acredito que a grande maioria das pessoas dentro do trade perde por esse motivo, por não aceitar o dia mal, por não aceitar o dia que o seu operacional não vai encaixar, o seu emocional não vai encaixar. Então essa técnica eu vou falar agora para vocês como é que eu opero. Em questão de plataforma, né? Então, para quem está começando, o máximo que eu recomendo é 1 ou 2 operações por dia. Por exemplo, eu comecei no mercado agora. Já tive minhas primeiras aulas de análise técnica, de fluxo, seja lá o que for. Então, aceite a perder 1 ou 2 vezes no máximo. Por quê? Porque você está se encontrando dentro do mercado. E isso vai com que você às vezes tenha muita dúvida e acabe perdendo um valor muito maior do que você está disposto a perder. Então isso acaba fazendo com que você tenha traumas. Então o que foi que eu fiz? Quando eu estava começando dentro do mercado, eu comecei perdendo, como a grande maioria. E quando eu estava lá no fundo, digamos assim, né, no fundo do U, para começar a empatar, para depois começar a recuperar o que eu tinha perdido, eu resolvi fazer uma estratégia para como é que eu posso dizer, equilibrar, controlar os dias de perca e quando eu ganhar melhor. Então eu fazia assim e foi o que eu voltei a fazer. Então eu tenho um stop em média dentro do dólar de 5 a 6 pontos, certo? Então se eu tomo um stop, ele é entre R$50 a R$60, mas sempre os meus alvos são o dobro disso. Então, por exemplo, se eu tomo um stop de 5 pontos e eu tenho um gain, normalmente esse gain paga 2 stops meus. Então o que acontece? Isso é matemática simples. Se você tem um operacional que ele seja 50%, mais de 50% assertivo, ou então até 50-50, você tem a grande probabilidade de se manter vivo dentro do mercado. E se manter vivo dentro do mercado é o que importa realmente para quem está começando, que é o tempo que você vai ganhar experiência,
começar a ter feeling do mercado. Tem coisas que você descobre dentro do mercado que você não lê em livro algum. É só a sua experiência, a sua vivência dentro do mercado que lhe ensinam, né? E eu aprendi muito disso. Então, o que é que eu resolvi fazer? Eu tô voltando, como eu já falei, semana passada, eu voltei a operar semana passada. Semana passada foi muito boa para mim, fechei a semana no positivo. E essa semana, segunda-feira, no caso ontem, eu não operei, né? Mas eu tive os meus motivos e hoje eu, tomei o meu primeiro stop, desde que eu voltei a operar. E o que acontece? Hoje, com um stop, a plataforma me bloqueou. Isso eu programei. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu tenha sempre um stop controlado, certo? Ah, Rômulo, você acha que com 2 stops não seria o suficiente? Pode ser sim, eu concordo. Para quem tá começando com 2 stop ali, tá ótimo, né? Algumas pessoas conseguem até com 3, porque a partir do momento que você toma um stop, toma o segundo stop, sua mente já começa a não trabalhar da maneira correta. Você começa a trabalhar mais com medo, então acaba não operando bem e assim, consequentemente, entregando dinheiro para o mercado. Então eu resolvi trabalhar com um stop mesmo, para fazer com que isso não se torne cansativo para mim, entende? Eu quero virar a chave. Eu sei, se eu ganhasse de novo, poderia recuperar, poderia, beleza. Mas e se eu não ganhasse? Eu ia aumentar o meu prejuízo. Aí eu ia ficar, não, eu vou tentar mais um. Aí isso acabava se tornando uma bola de neve e causava um dia de fúria. Então, eu resolvi limitar. Tomei um stop e parou. É tanto que eu esperei. Eu perdi a abertura do mercado. Então, eu tive a paciência de esperar tudo isso aqui acontecer e buscar uma operação depois que eu vi que o mercado ele meio que tinha se consolidado aqui nessa região, né, até então, e eu pensei, poxa, aqui é um ponto onde pode estar os stops de quem comprou essa barra aqui, né? Então eu pensei, a partir do momento onde ele perder essa barra aqui, pode acelerar esse movimento e buscar esse alvo de 100%. Só que ele pulou minha ordem, pulou em 2 pontos e consequentemente meu stop que estava aqui nessa região acabou sendo acionado. Ele baixou também, então meu stop é o financeiro ali, pronto, acabou ele voltando, né? Porque de acordo com minha leitura, quando ele faz um movimento, ele tem que respeitar. Eu sempre busco movimentos que tem momento, né? Que é aquele movimento que começa e vai embora. E no dólar acontece muito disso. Então é algo que eu tentei me especializar e me especializei, na verdade, para buscar esses movimentos. Só que acabou não dando certo. Mas paciência, perdi 45 reais, não chegou nem a ser 50 pontos, não chegou a nem ser 50 reais, então beleza, tomei o stop hoje, mas nada de assustador, nada de que eu não possa recuperar amanhã ou depois, e amanhã tem mais. A gente tem que entender que o mercado tem todo dia. Então o que é que eu faço? Por exemplo, eu tive um ganho, por exemplo, normalmente, como eu falei, se eu assumo um stop de 5 pontos, quando ele busca ali meu risco, por exemplo, fiz uma entrada, o mercado andou meus 5 pontos para cima, eu já coloco ali no 0 a 0, então meu risco já não tenho mais, né, depois que ele faz o meu movimento. Então se eu assumo um stop de 5, quando ele chega no 5 eu já coloco no 0 a 0. A partir do momento onde ele começa a desenvolver, ele tá com 8 pontos, eu já coloco o meu stop gain nos 5 pontos, ou seja, o mínimo que eu saio é com 100% do meu lucro, e se ele vai continuando eu vou conduzir no trade. Então eu já tive de pegar muitos pontos dentro do mercado, arriscando 5, 4 pontos, entendeu? Então para mim isso a longo prazo compensa. Então eu queria voltar a fazer isso, e a maneira que eu encontrei para fazer isso foi dessa maneira. Outra coisa, vamos supor, eu fiz uma entrada, ganhei, certo? Essa entrada eu ganhei, ou seja, eu arrisquei 5 pontos, mas ganhei 10. E isso me permite fazer uma nova entrada com 5 pontos, que é com a metade do que eu ganhei. E se eu for estopado, paciência, vou encerrar meu dia, mas com 5 pontos. Então, se eu encerrar meu dia, eu já encerro meu dia com aquele valor. Se eu ganhar novamente, eu vou dobrar o que eu tinha antes, ou seja, quadrupliquei o meu stop inicial, mas de certa forma sem risco, entendeu? Porque eu já tinha aquela gordura ali para queimar. Então é mais ou menos assim que eu estou trabalhando agora, e tentar desenvolver isso de uma maneira mais tranquila.
sem pressa, saber que o mercado tem todos os dias, saber que tem o dia de stop e tentar evoluir sempre nesse sentido. Pois é isso aí, gente. Eu quero saber como foi o dia de vocês, como é que vocês estão dentro do mercado, se vocês estão bem, se vocês estão com um problema mais na área emocional, como é que vocês tentam lidar com isso. Então, para mim, a solução é essa: bloquear a plataforma. Pois é isso aí, valeu galera, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, fui!